Eu vou me apresentar rapidamente, gente, que eu tenho alguns convidados hoje. Meu nome é Lucas, sou casado com a Mari. Nós lideramos hoje a célula Azerbaijão e servimos aqui nesse ministério que tem abençoado e transformado a nossa vida. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 3. A gente vai ler até o 11, que diz assim: porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus. Em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Continua aí. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, perdão. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de absolutamente nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhuma delas. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém? Essa palavra, ela nasceu no meu coração na sexta-feira passada, enquanto o Léo estava ministrando. Cadê o Léo? Não estou vendo ele, está por aí? Está lá atrás. Porque no dia 20 de novembro de 2013, vai fazer 10 anos esse ano, eu conheci Jesus numa célula, e o Léo estava lá. E eu lembro que eu fui para aquele lugar sem muita pretensão do que eu estava fazendo, ou do sei lá, do que era aquilo, do que significava uma célula, do que poderia vir a ser uma célula, do que acontecia numa célula. Eu não tinha ideia do que era isso. E quando eu cheguei naquele lugar, eu fui impactado, não pelas pessoas que estavam ali simplesmente, mas pela presença que elas carregavam. Eu me lembro que, quando eu entrei naquele lugar, é como se as pessoas não olhassem quem eu era, ou o que eu já tinha feito, elas simplesmente enxergavam o que Deus enxergava a meu respeito. E eu lembro que tocava um louvor que dizia assim, eu não sou bom de cantar, gente, mas eu vou tentar. Diz assim: precioso Senhor. Alguém conhece? Não há outro com teu amor. Precioso Senhor, te quero. Isso cantava repetidas vezes. E aquilo para mim criou impacto no meu coração e no meu ser, porque parecia que tudo que eu havia imaginado tinha caído por terra. O que aquelas pessoas queriam era que Jesus invadisse aquele ambiente. Sabe, eu não sei se você já visitou uma célula, ou se você já teve essa oportunidade. Mas eu quero te falar, cara, poucos lugares são tão especiais como uma célula pode ser.
E aí, enquanto o Léo pregava, né, eu olhei para ele e falei, caraca, bicho, que massa, né? O Léo estava lá no dia, tal, há 10 anos atrás. E que legal a gente poder estar aqui hoje, servindo ainda juntos, né? E eu senti uma pergunta do Espírito de Deus ao meu coração. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: você tem 10 anos de caminhada. Você vai completar 10 anos de caminhada comigo. Mas quanto tempo faz que você me conhece? E essa pergunta me constrangeu, porque, sendo sincero, não faz muito tempo. Eu perguntei para Deus o porquê que não fazia tanto tempo que eu conhecia Ele. Por que eu não conhecia Ele há 10 anos? Por que eu não conhecia Ele desde o dia 20 de novembro de 2013, quando eu tinha só 16 anos? E aí, ao longo da semana, e foi legal que a pastora Judy, antes de acabar o culto, ela passou aqui do nosso lado, ela falou, filho, semana que vem é você e tal. Eu falei, caraca, que massa, porque Deus já estava ministrando no meu coração essa mensagem. E ao longo da semana, eu pensando e refletindo a respeito da pergunta que Deus me fez mesmo, sabe? Eu não estava refletindo a respeito, sei lá, do que eu ia pregar para vocês hoje, ou de qual referência bíblica eu ia usar. Talvez a minha esposa tenha me visto em casa com uma preocupação bem menor do que a que eu tenho quando eu vou ministrar normalmente, porque eu realmente estava preocupado com a pergunta que Deus tinha me feito. E pensando bem, eu descobri que durante, sei lá, 8 ou 7 anos, eu adorei um falso Deus. Mesmo estando na igreja. Mesmo estando na célula. Mesmo tendo ganhado vidas para Jesus. Mesmo sendo discipulado, mesmo discipulando, mesmo liderando, eu adorei um outro Deus. E como o nosso Deus ele é único, obviamente eu adorei um falso Deus. E esse Deus que eu adorei foi o Deus da religiosidade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Paulo, nesse relato de Filipenses, no capítulo 3, Paulo fundou essa igreja, então, quando a gente faz um filho, a gente tem moral para brigar, né? Para puxar a orelha, para elogiar também. E ele começa dizendo assim, porque quem recebeu a verdadeira circuncisão, diga assim, verdadeira circuncisão. A Maria diz assim, por que você fica pedindo para o pessoal repetir? Acho tão estranho. Porque quem recebeu a verdadeira circuncisão foram nós e não eles. E é legal que aqui Paulo está descrevendo, ou pelo menos dissertando a respeito de 2 grupos. E o legal é que ele fazia parte dos 2. Ele já tinha feito parte dos 2. Primeiro, Paulo está falando dos religiosos. Ele fala, eu tinha sangue hebreu. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Se vocês pensam que isso pode mudar a vida de alguém, eu tenho muito mais motivo para pensar isso. Porque eu passei por isso. E o outro grupo que Paulo fala, que foi quem recebeu a verdadeira circuncisão, era aquela igreja ali. E se Paulo cita uma verdadeira circuncisão, é porque então existe uma circuncisão de mentira, ou pelo menos falsa. Então qual é a circuncisão? Circuncisão? É, né? Tá, falei certo, né? Verdadeira. Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, vai dizer que Deus tira de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne e um espírito novo. Se existe uma cirurgia pela qual nós precisamos passar, é essa cirurgia. Onde o nosso coração duro, egoísta, que só pensa nas coisas dessa terra e desse mundo, precisa ser trocado, tirado, e precisa ser colocado um coração novo e um espírito novo.
E Paulo vai dizer ainda assim: quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Convenceram Paulo, usando isso aqui, que ele tinha que perseguir Jesus. Não era usando outra coisa, era usando isso aqui. Convenceram ele que ele precisava perseguir Jesus. E eu tenho cuidado quando eu falo disso, porque eu acho a frase mais horrível do mundo dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não é isso. Eu só estou dizendo que Paulo ele vai dizer assim: eu já não tento mais agradar a Deus através da minha obediência, porque agora eu aprendi que eu só consigo agradar a Deus através da minha fé. E fé é uma palavrinha que a gente tem dificuldade para explicar. O que é fé? A fé é um sentimento. Fé é uma decisão. Fé é um norte. É um sustento, é uma confiança. Eu acho que a definição que mais me agrada é que a fé é a antessala da salvação. Só é possível ser salvo se você crê que um dia alguém entregou a vida por você e esse alguém é Jesus. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus ainda diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção daquilo que se espera. O que nós temos esperado? Qual é o dia que nós temos aguardado? Sabe, se você encontrasse uma mina de ouro, mas não era uma mina assim comum, era uma mina sobrenatural. Posso viajar um pouco? Amém. Uma mina sobrenatural, era uma mina que todo dia você chegava lá e tinha lá 10 quilos de ouro para você recolher e levar para sua casa. Não precisava pagar, não tinha dono, você não estava roubando. E quando você chegava lá, tinha lá, prontinha, já no formatinho daquele que a gente conhece, né? Só para você vender ou fazer o que você quiser. E todo dia, religiosamente, ia até lá. É pepita de ouro que chama? Pepita, né? Uma pepita de ouro. Você iria lá todo dia, sim ou não? Eu também. Todo mundo? Alguém deixaria de ir? Não, né? Amém. E foi pensando nisso que eu falei, caraca, velho, o ouro é o chão do céu. O que mais vale para nós hoje é o que nós vamos pisar quando a gente chega lá. Mas ainda assim existe uma fonte inesgotável, que segundo Paulo é o que realmente importa. Você vai lá todo dia? Você aproveita o que sai de lá todos os dias da sua vida? Ou não? Voltando para a história, a minha história com Jesus, que foi desde aquele dia que eu falei para vocês, na célula e tal. Eu lembro que a gente apresenta para quem chega, vou chamar de kit crente. A gente fala, olha, eu vou te apresentar Jesus. Tá, e quem é Jesus? Ó, tem essa lista de regras, essa lista aqui do que não pode, do que pode fazer. E aí, você tem que escolher imediatamente uma igreja. Você precisa seguir isso aqui rigorosamente, cara. E sendo sincero, eu decidi buscar essa lista e falar, caraca, velho, o que tem para fazer, o que não pode fazer, porque eu quero fazer. Porque eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha mudado. Eu não sei se você pode confessar isso, mas eu estou confessando. Eu queria mostrar para as pessoas assim, caraca, eu preciso que as pessoas vejam
que eu sou diferente agora. Então, eu não posso mais beber, eu não posso mais fumar, eu não posso mais ir para a balada, eu não posso mais ouvir tal música, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. Mas Lucas, você está dizendo que pode? Não. Eu estou só falando que você vai conseguir entender que precisa renunciar por Jesus, sem ninguém te falar nada, quando você olhar nos olhos dele. Só é possível receber uma tábua de leis quem sobe o monte. Quem tem medo não recebe, só obedece. Quem sobe o monte recebe uma tábua, e se quebrar, sobe e recebe outra. Mas quem tem medo de olhar nos olhos de Jesus e ir até essa fonte inesgotável, só vai seguir uma lista de regras. Eu vou te falar, cara, você vai conseguir mostrar para as pessoas que você mudou. As pessoas vão olhar para você e falar: caraca, bicho, tu é diferente, cara. Te ofereci aqui uma cervejinha, tu nem quis. Te chamei para sair, tu nem foi. Só que quando você chega na sua casa, você chega só com um elogio. Você não chega com a presença de Deus em você. Porque a presença de Deus e os mistérios de Deus e os segredos de Deus são para aqueles que têm intimidade. Eu fiz um esboço aqui, eu não sei nem onde é que eu estou mais. A pergunta que eu acho que alguns já ouviram é: você aceita Jesus? A pergunta que me fizeram foi: você aceita Jesus? Eu falei: cara, eu aceito Jesus. Bora lá. Quem é Jesus? Eu aceito. Mas eu acho legal que Paulo ele escreve assim para os filipenses: agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, Ele conhece vocês. Quando eu entendi que a pergunta era, na verdade, você quer ser aceito por Jesus? A minha vida mudou. A minha vida foi completamente transformada. Porque quando eu decido aceitar Jesus, sem entender que Ele também me aceitou e que já me conhecia antes da fundação do mundo, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Ele já havia me escolhido, o controle ainda é meu. O controle ainda está na minha mão. Isso faz com que você viva essa vida de religiosidade. E não confunda religiosidade com religião. Mas Lucas, tu já falou de religiosidade e tal, o que é religiosidade? Ou o que é um falso Deus? É aquilo que te dá segurança no que você está fazendo. É aquilo que te dá confiança e que não é Deus. É você dizer assim, ó: eu vou ser salvo porque eu sou circuncidado. Ah, eu vou ser salvo porque eu vou na célula. Ah, eu vou ser salvo porque eu tenho discípulos. Eu vou ser salvo porque eu discipulo. Ah, eu vou ser salvo porque eu vou em todos os cultos. Ah, eu vou ser salvo porque eu tenho o dom. Ah, eu vou ser salvo porque eu tenho dinheiro. E eu ajudo um monte de gente. Ah, eu vou ser salvo porque N coisas. E a religiosidade é justamente isso aí. A religiosidade, na verdade, trata a graça de Deus como algo insuficiente. Olha, você pode ser salvo, mas tem que guardar o sábado. Olha, você pode ser salvo, mas tem que parar de fazer tudo o que você fazia. Olha, você pode ser salvo, mas você precisa vir aos cultos. Olha, você pode ser salvo, mas você precisa fazer tal coisa. Essa teologia de religiosidade,
é uma teologia que menospreza algumas coisas. Uma delas é a graça de Deus, que é suficiente. Segundo Paulo, não segundo eu, só depende da fé. A segunda é a onipresença e a onipotência de Deus. Não precisa abrir. Gálatas, no capítulo 4, versículo 8, a gente vai ler até o 10, diz assim: no passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que vocês querem se tornar escravos outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? O que Paulo apresenta como falsos deuses são dias, estações e anos. Hoje para nós seja um pouco diferente. Não sejam dias, estações e anos, que a gente está nem aí para dia, estação e ano. Né? Talvez sejam outras coisas na sua vida ou na minha vida. E quem vai avaliar isso é você, não sou eu, não é alguém, seu discipulador, quem está perto de você, seu amigo, sua amiga, sua esposa, seu esposo. É você. Se o Deus que te dá segurança não é o Deus de Israel, você vive uma vida de religiosidade. E se a vida que te dá segurança não é uma vida de intimidade e olhar nos olhos de Jesus, é só uma vida de religiosidade. Eu falei para vocês que a religiosidade menospreza a onipresença de Deus. Talvez vocês não tenham entendido. Mas se eu disser para você que os céus te assistem, no seu coração, no seu íntimo, essa é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Uma pergunta melhor: se sua vida fosse exposta aqui nesse telão hoje, seria um motivo de vergonha para você ou seria um motivo assim, não de orgulho, mas de alegria? Caraca, olha eu lá, velho, adorando a Deus. Olha lá no meu secreto. Tem uma passagem que eu acho incrível, que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, dos versículos 19 ao 20, que vai retratar a respeito de uma história com Acabe. Onde Acabe, resumindo, precisava ser morto. E a discussão que existe não é uma discussão na terra, nem é uma discussão de reis, nem dos inimigos de Acabe, nem dos amigos, nem dos traidores. A discussão que o livro de 1 Reis fala e retrata é uma discussão nos céus. Quando eu falo discussão, é uma conversa. E lá nessa referência, 1 Reis 22, 19 e 20, vai dizer assim: então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Isso é o profeta dizendo para Acabe. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a esquerda. E disse o Senhor, olha a pergunta que Deus faz para o seu exército: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia de uma maneira e o outro de outra. No dia que eu li isso, cara, minha mente bugou assim, porque eu falei, caraca, velho, os céus conversam a respeito de coisas da terra. Os céus assistem a minha e a sua vida. E a religiosidade despreza isso. Porque é muito fácil ser crente na igreja. Difícil é ser crente fora daqui. É ser crente na escola. É ser crente, como a Débora era, né, amor? Na nossa época de escola. É ser crente no trabalho, é ser crente na faculdade, é ser crente na rua, no cursinho, aonde você for.
inclusive em casa. Tem uma história que eu ouvi uma vez, que um pai servia na igreja, junto com a mãe, e trazia os filhos. E aí quando chegava em casa, aquele pai ou brigava com a mãe, ou destratava os filhos, né, tratava mal, enfim, e era ignorante, era violento, era bruto. E aí o filhinho pequeno, sei lá, de 6, 7 anos, chegou para a mãe e falou bem assim: mãe, a gente pode morar na igreja? Aí ela falou: por quê, meu filho? Aí a resposta do filho foi: porque o papai é tão bom lá. Esse é o dilema da garça. A garça é um animal que anda nos lugares mais sujos, mas sempre sai de lá branca. Existem pessoas que acham isso uma qualidade. Falam assim: pô, mas a garça, ela tem esse benefício de fazer parte de um mundo sujo e ainda assim não se contaminar. Eu, sinceramente, cara, não acho que essa é uma vantagem. Eu acho que essa é uma desvantagem. Porque nós conseguimos ser sujos em todos os lugares e ainda assim ter aparências de limpo quando a gente chega na igreja. E eu olhava para as palavras de Jesus e falava: caraca, velho, quantas coisas eu já fiz sem nunca ter ouvido a voz de Jesus sussurrando no meu ouvido. Quantas vezes eu já servi sem nunca ter ouvido a voz de Jesus sussurrando no meu ouvido. Quantas vezes eu já preguei sem ouvir o que Jesus queria dizer. Quantas vezes eu fiz sem nunca ter olhado nos olhos de Jesus, como se eu estivesse fazendo para Ele. Não é muito sutil e ao mesmo tempo muito letal? Esse é o falso Deus da religiosidade. E eu quero te falar, cara, talvez você esteja aqui essa noite e você diga assim: caraca, realmente eu tenho vivido assim. O culto para mim é como um renovo de energia para que eu enfrente a semana. A célula para mim é uma reunião de amigos. O ministério que eu sirvo é simplesmente para eu exercer o dom que Deus me deu. Mas você ainda não ouviu a voz de Jesus falando com você. E é uma coisa que não tem mistério. Tranca a porta do teu quarto e ora. E pode ser que da primeira vez você não ouça nada. É porque Jesus está tirando a lente da religiosidade. E da segunda vez também não. E da terceira vez também não. Mas vai ter uma hora que Ele vai falar com você. E vou te falar, cara, essa hora para mim, eu trocaria minha vida por ela. Esse momento do sussurrar da voz de Jesus no meu ouvido, eu trocaria tudo o que eu tenho por ela. Tudo. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo que eu acredito que me faz bem, tudo. Para a gente finalizar, Hebreus, no capítulo 10, teve alguém que fez, obrigado aí, gente. Hebreus 10, versículo 1 e 2 diz assim: a lei dada por Moisés não é o modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. A lei dada por Moisés não é o modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É simplesmente uma sombra das coisas boas que estão por vir. O que ele está dizendo é, se nós olharmos para Deus com a lente da lei de Moisés, nós vamos ver simplesmente uma sombra de coisas boas que ainda virão, de coisas boas que ainda acontecerão. Essa é só uma lente. É só um canal. Sabe, é como se o Isaac tivesse me apresentado Jesus. E aí eu vejo o Isaac conheceu Jesus e tal, casou.
né? E aí, caraca, o casamento do cara é uma bênção, velho. E o cara, pô, fez tudo, velho. O quê? Tudo. O cara parou de beber, parou de fumar, parou de não sei o quê, parou de não sei o quê. E deu certo para ele, vai dar certo para mim. Se as pessoas veem nele uma referência, elas vão ver em mim também. Só que o Isaac olhou nos olhos de Jesus e conseguiu entender o amor de Jesus. Por isso ele renunciou tudo. Se eu pulo esse processo, e é isso que a religiosidade faz, ela te apresenta um atalho. Faz desse jeito, que desse jeito dá certo. Não precisa olhar nos olhos de Jesus, não. Só faz assim. E aí a gente faz. E dá certo. E porque dá certo, é perigoso. E continua, os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas, ele está falando, se as pessoas que sacrificam para adorar a Deus tivessem passado por um processo e não pego simplesmente um atalho, não se sentiriam culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. O que ele está dizendo é, tudo que você faz, tudo que você cumpre, tudo que você acredita que é uma regra e um hábito, é melhor que você troque isso por um relacionamento com Jesus. É melhor que você troque isso por uma só palavra de Jesus. Eu acho que a gente precisa entrar num tempo de gastar mais energia aprimorando o nosso relacionamento com Deus. E quando eu falo relacionamento, eu falo de audição, eu falo de visão, eu falo de obediência. Com Jesus do que com uma lista de regras que precisam ser seguidas. Eu não sei se vocês querem um modelo incompleto e uma sombra do que está por vir, mas eu não quero isso. Eu quero ver o que de fato Ele é. Eu quero ver o que de fato Ele faz. Eu quero ouvir o que Ele fala. Eu quero obedecer o que Ele manda. Eu vou contar para vocês um testemunho bem rápido. E mais uma vez me expor aqui. Toda vez que eu prego eu me exponho. Mas quando eu conheci Jesus aos 16 anos, eu apresentei Jesus para minha família, apresentei Jesus para minha esposa, que na época era minha namorada, apresentei Jesus para alguns amigos, apresentei Jesus para quem eu podia. Meu cachorro é batizado, brincadeira. Misericórdia. Mas eu cumpri essa lista de regras. E sabe o que eu ouvi só por cumprir uma lista de regras? Esse menino vai ser um grande homem de Deus. Esse menino tem o dom da pregação. Esse menino pode liderar. Vamos entregar o ministério para ele. Olha como ele fala, cara. Não, ele tem a capacidade. E eu passei mais ou menos, uns 6 anos da minha vida liderando o ministério, cuidando de pessoas, pregando a palavra, ministrando louvor, sem nunca ter ouvido a voz de Jesus. Para mim esse foi o maior tempo que eu perdi na minha vida. Porque quando eu precisei e eu olhei, eu só tinha o elogio das pessoas. E nada mais. Eu só tinha as pessoas olhando para mim e falando, caraca, que homem de Deus, caraca, que menino legal, caraca, queria ser igual a você, caraca, olha só como você é referência, caraca, meu Deus. Então deu certo. Mas para mim eu simplesmente perdi esse tempo. Se eu pudesse voltar hoje, eu sei que Eclesiastes diz que isso é falta de sabedoria dizer que a gente vai voltar no tempo para fazer alguma coisa. Se eu pudesse voltar, já sendo um pouco sem sabedoria, eu gastaria todo o tempo que eu gastei servindo, só tentando ouvir um sussurro de Jesus para mim.
só isso que eu queria ouvir. Uma palavra de Jesus ao meu coração. Porque depois desses 6 anos, eu caí. Porque a religiosidade, ela te dá tudo. Mas ela não vai te dar constância. Ela não vai te dar solidez. Ela não vai te dar uma base. Ela não vai te dar um firme fundamento. E aí é que está a grande diferença de Saul para Davi. Saul, quando reinou, ele simplesmente caminhava sobre um monte e ia levando a vida. Todo dia uma guerra, todo dia uma batalha, todo dia uma peleja, todo dia uma mulher, né, que ele tinha 1000, todo dia alguma coisa. Mas quando Davi chega lá, ele pisa sobre o chão. E o pedido que ele faz para Deus é: firma os meus pés sobre a rocha. Embora eu seja rei de Israel, embora eu tenha uma família, embora eu tenha responsabilidades, embora eu tenha isso, eu tenha aquilo, eu precise fazer isso ou aquilo, embora eu tenha uma série de tarefas para cumprir e metas, firma os meus pés sobre a rocha, porque eu não posso sair daqui. E quando Davi cai, diferente de Saul, os pés dele já estavam firmados na rocha, que é o Senhor. E o que ele fala é: nada para mim importa. Não importa esse reino, não importa a riqueza, não importa a família, não importa nada. Mas não tira de mim o teu espírito. Não afasta de mim o teu espírito, porque ele é a única coisa que importa para mim. Porque com os meus pés aqui eu consigo enxergar que a única coisa que me resta, quando eu não tiver nada, é o Espírito e a presença de Deus. Talvez assim como eu passei 6 anos, e eu estou falando isso realmente para você se identificar, caminhando sem ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja assim hoje. Talvez até agora aqui você tenha vindo sem saber qual é o propósito da sua vida. E você já tem 2 anos, 3 anos de caminhada e você não sabe para que você nasceu. Mas é preciso muito mais do que servir a sua igreja ou fazer coisas boas como obras para entender a sua identidade. É preciso fechar a porta do teu quarto e orar ao teu Deus em secreto. Você quer uma chave? Essa é a chave. Essa é a chave. Gasta tempo com Deus. Gasta tempo com Deus, mas não só falando. Deixa Ele falar também. Queria que vocês se colocassem de pé. Quantas vezes você já serviu? Quantas vezes você já renunciou? Quantas vezes você já abdicou de coisas? Quantas vezes você já fez tantas coisas? Mas qual foi a última vez ou quantas vezes você fez alguma coisa tendo a certeza de que Deus estava falando com você? Qual foi a última vez que você olhou para dentro do seu coração e teve a convicção de que você estava fazendo a vontade de Deus? Ou você tem estado cansado, exausto, sentindo que isso não é para você, mas continua fazendo, mas continua servindo. Jesus uma vez conta a parábola de 2 filhos. E nessa parábola um pai fala assim para o filho mais velho: eu preciso que você cuide da vinha. E o filho mais velho diz assim: beleza,
eu vou lá. E ele não vai. E aí o pai procura o filho mais novo e diz assim: eu preciso que você cuide da vinha. E o filho mais novo diz assim: vou nada, não vou. Mas depois ele vai. E a pergunta que Jesus faz para quem estava ali com ele é a seguinte: qual desses dois errou, acertou? Como é que vocês julgam a atitude deles? E eles dão uma explicação para Jesus. Mas a mudança de ideia do filho mais novo significa que ele reconhece a autoridade do pai. E ele reconhece o que o pai está pedindo para ele. Porque cuidar da vinha não é um pedido que se faz a qualquer pessoa. É um pedido de intimidade. Mas o filho mais velho não entende isso. O filho mais velho estava preocupado em mostrar para algumas pessoas que ele ia servir, mesmo que depois ele não fosse. O filho mais velho estava preocupado em dizer sim, porque o cara me pediu, né? Vou ser mal educado. O cara falou aí, tá falando, não vou fazer uma desfeita dessa. E depois não vai. A conclusão que Jesus dá para os discípulos é: o olhar que Deus tem sobre a vida das prostitutas é um olhar de misericórdia e amor comparado ao olhar de Deus sobre a vida dos religiosos. Isso é legal porque Jesus olha para quem prega e para quem faz igual para quem está na prostituição. Da mesma forma que quem é viciado em droga. Da mesma forma de quem não tem célula, de quem não prega, de quem não vem à igreja. Só que esse Jesus eu só conheci quando eu tirei a lente da religiosidade e decidi olhar nos olhos dele. Porque eu falei: Senhor, eu já andei muito tempo sem o Senhor aqui. Eu já fiz muita coisa para o Senhor que o Senhor nunca me pediu. Eu já servi tanto e tantas vezes sem nunca ter ouvido a voz do Senhor. Mas eu não posso continuar assim. E eu não quero continuar assim. Se for para continuar aqui, que seja com o Senhor. Enoque é um homem, e agora eu vou finalizar de verdade. Enoque é um homem que a Bíblia retrata. E a Bíblia inteira precisou de 3 passagens só para falar de Enoque. Davi existem muitos livros, inclusive ele escreveu alguns salmos, mas Enoque não. 3 versículos. Um versículo para dizer que ele foi levado ao céu para que não conhecesse a morte. Outro versículo para dizer que ele profetizou. E um versículo para dizer quem era Enoque de fato. E é esse que me incomoda. E é esse que me choca. Gênesis 5:22 diz: Enoque andou com Deus. Quando você se encontrar com o Senhor e olhar nos olhos dele, a única coisa que vai fazer diferença é se você andou com ele ou não. Porque se você continuar olhando Jesus pela lente de outra pessoa, não vai dar certo. A nossa Sanap de hoje já acabou, mas calma que sexta que vem tem mais. E até lá Deus quer fazer coisas ainda maiores através de você. Até sexta que vem!